Por favor, aí em Atos capítulo 8. Quem leu Atos essa semana? Alguém leu? A não ser a dona Lúcia, né? Já disse de manhã. Eu também consegui ler todo o livro de Atos. Essa semana o desafio é Romanos. Quem puder aí, quem tiver alegria, cara, todo mundo tem que ter alegria, né, gente? Ler a Bíblia e estudar a Bíblia. E conhecer melhor a Bíblia e saber o que vem dela para a nossa esperança, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Atos capítulo 8. Você vai deixar a sua Bíblia aí abertinha, tá? Verso número 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso número 8, todo mundo? Ô, bênção, hein? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Encha-nos de prazer em sermos o teu povo, a tua igreja. E que essa palavra enche o nosso coração de alegria, em nome de Jesus. Amém. A igreja sobre fortes perseguições. Paulo disse de forma enfática que há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, uma só fé, um só Deus. Efésios capítulo 4. Ou seja, há apenas uma igreja. Ela não tem paredes, hierarquias, ela não tem qualquer patrimônio físico, e a sua unidade se sustenta na unidade de Deus. Por isso a igreja é um organismo divino, vivo no meio desse mundão. A igreja é una. Irmãos, nós somos esta igreja viva. Nós somos o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados por Deus para a adoração. Portanto, a igreja de Deus, ela é composta por todos aqueles que reconhecem, confessam e invocam o nome de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas em qualquer canto. Essa é a igreja. E é fato, então, que a igreja, ela tem de estar no mundo, ainda que não deva se contaminar com o mesmo. Porém, esta permanência tem que estar acarretado à igreja a realidade de igreja perseguida. A realidade está presente.
É claro que pode haver graus diferentes de perseguições, mas em todos os lugares onde a igreja se estabelecer, ela terá que enfrentar perseguições no mundo. Pois a verdade da Escritura é imutável, de modo que 2 Timóteo ele expressa essa realidade. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Uma das características comuns da igreja de Cristo em todas as épocas é o fato de que ela caminha enfrentando oposição. Nunca houve e nunca haverá antes da consumação dos séculos um tempo em que a igreja de Cristo caminhará sem adversários. E nós vimos isso lá, né, presbítero Marcos? Os testemunhos dos nossos missionários. No Iraque, para organizar uma igreja, para celebrar a organização da igreja, a abertura da igreja, precisava de uma escolta do exército. E que alegria daquele missionário. Vendo uma igreja bonita, ele mostrando as fotos, amparada por comissões e missões internacionais, se estabelecendo num país opositor. E ele todo entusiasmado, um jovem missionário, pastor, mas falando para nós que para chegar na igreja, para inaugurar a igreja, eles precisavam de uma escolta do exército. O exército, que ele falou, né? E deve ter sido até bonito, né? Um monte de crente na frente com Bíblias na mão e o exército atrás protegendo. Ó, isso aqui são os Bíblias, não toque neles, não. Muitas outras coisas, experiências que nós ouvimos lá de missionários que enfrentam dificuldades, oposição. Oposição ao Evangelho, à Bíblia. Meus irmãos, passados 2000 anos dessa história, né, das perseguições que levaram os primeiros cristãos às arenas de Roma, a serem alimentos de leões, as agressões e a violência contra os seguidores do Evangelho continuam presentes em grande parte do nosso século. Somos uma igreja que tem oposições. O livro de Atos dos Apóstolos que você leu, que você não leu, mas vai ler, ele é um livro maravilhoso, que vai narrar para nós a organização desse povo, dessa igreja, dessa comunidade de seguidores de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. Jesus, na ascensão, no capítulo 1, ele vai dizer que espera lá em Jerusalém, pois vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão estabelecer a igreja, vocês vão pregar ali, aqui e acolá. E é muito bonito nós vermos, participarmos de um momento como esse de congresso, e vemos a igreja estabelecida em vários pontos que nos surpreenderam. Eu estou procurando um trabalho em Berlim, na Alemanha. Um cunhado e uma irmã que estão lá. Minha irmã está indo agora no final do ano, meu cunhado já está lá. Vamos ficar lá 3 anos. E tem um trabalho missionário lá da Igreja Presbiteriana da APMT. Vai ser difícil eles encontrar, porque é um trabalho incipiente, que não tem ainda um ponto. Mas a igreja andando. Povo de Deus, cheio do Espírito Santo, se estabelecendo. O livro de Atos mostra isso. Esse maravilhoso livro, escrito por Lucas. Um homem inteligentíssimo. Um médico que conheceu, andou, geografia, cultura, estilos, personalidades, para poder narrar e mostrar para nós aqui as características de como essa igreja nasce, de como os apóstolos viviam e reagiam diante das dificuldades e das perseguições. O livro de Atos nos mostra a história dessa igreja, o crescimento. Um livro extremamente teológico. Deus nos mostrando que Ele está no controle de todas as coisas, não se preocupe. O que você precisa fazer para não se preocupar é se entregar, se dedicar e ter essa alegria da vida eterna, como nós estudamos de manhã, ter o prazer de ser um salvo. Mas tudo está nas mãos de Deus, um livro extremamente teológico, um livro fiel àquilo que Deus prometeu, Deus cumprindo as suas promessas, que derramaria o seu Espírito sobre todos, a igreja ia continuar, ia ter força, ia transferir os profetas, ia transferir a responsabilidade para os apóstolos, e os apóstolos abraçam a causa, e a igreja cresce
se estabelece, desdobra continentes, mesmo perseguido. Um livro que também fiel àquilo que Deus faz. Um livro que é extremamente missionário, que mostra os apóstolos sofrendo ataques, naufrágios, surras, apedrejamentos, como Paulo foi apedrejado em muitos lugares onde ele foi, por causa do amor ao Evangelho. Um livro missionário, um livro que nós podemos ler, nos impulsionar, nos motivar a crer que Deus vai conduzindo a história da igreja com aquilo que a igreja aqui hoje, militante, ela faz. Por isso que eu conclamo vocês, eu convido vocês para que a gente tenha entusiasmo. Conhecer melhor o Evangelho e pregar ele aqui para mais pessoas virem, agregarem-se, sentirem-se paz espiritual, sentir alegria e prazer em Deus. E nós vimos aqui nesse livro uma igreja cheia do Espírito, pregando o Evangelho mesmo em meio às pregações. E vejam bem, queridos, Lucas escreveu esse capítulo 8 de Atos, seguindo diretamente a ocasião da morte de Estevão, que nós vimos no capítulo 7. Estevão, esse líder, esse diácono, cheio do Espírito, que no capítulo 7, ele prega um sermão narrando toda a Bíblia. Eu não sei se vocês perceberam o tamanho do sermão que Estevão prega para essa comunidade que estava ali ouvindo ele. Ele narra da criação até o profeta João Batista. E ele fala em detalhes, pregando com entusiasmo, com unção. E diz a Bíblia que todos ficaram cheios de temor com a pregação desse homem. Nós vimos aqui então já as perseguições dos líderes judeus cresceu ainda mais depois dessa conquista, desse espaço, desse ambiente espiritual, porque o homem cheio do Espírito, o homem de Deus, nas mãos de Deus, ele tem o sustento e a proteção de Deus. Certamente o que aconteceu aqui com Estevão, agora era referência, do que podia acontecer com qualquer um que falasse e agisse pelo nome de Jesus. Qual era a intenção dos líderes religiosos, desses partidos heréticos, dessas seitas aqui, ao apedrejarem, ao matarem Estevão em plena praça pública? Era calar a fé, calar o Evangelho, intimidar os outros apóstolos, intimidar a igreja. Meus irmãos, essa igreja que nós listamos, que nós estamos nela, ela sempre será alvo de perseguições, de ataques, de oposições, adversários ferrenhos, com armas poderosas e às vezes humanas, perseguindo os missionários, perseguindo a igreja de alguma forma. Portanto, o primeiro ensino que nós devemos aprender aqui nesse capítulo 8, queridos, que a igreja ela está em guerra. Ela vive em guerra. Nós lutamos, nós não estamos isentos aos sofrimentos. E essa perseguição aqui narrada por Lucas, essa palavra do grego, é um ataque físico, violento, que nós podemos ver na própria pessoa de Estevão. Esse homem prega cheio do poder de Deus, cheio de unção, e diz a história que as pessoas estavam com temor, estavam perplexas daquilo que ele pregava, porque ele pregava como Jesus, ele tinha autoridade espiritual. E as pessoas então se estremeciam com a mensagem que ele pregava. Mas percebe-se que Estevão, após a pregação, logo em seguida, ele é apedrejado e morto na presença de muitos irmãos. É duro, imagina a realidade. A igreja que recebe o poder do Espírito Santo no capítulo 1, no capítulo 2, reunidos, orando, unânimes, diz a Bíblia em Atos, que eles estão reunidos, mais de 120 pessoas orando, unânimes em oração, clamando a Deus. A igreja perseverando na doutrina dos apóstolos. A igreja caminhando na força e no poder do Espírito Santo e crescendo em números.
Aí se levanta o pastor Estevão, estabelecido como líder oficial da igreja, prega um sermãozão, apresenta Deus como Criador e sustentador, apresenta Jesus como Senhor, e esse homem é morto no meio dos irmãos. Oh, irmãos, é terrível. O reverendo Labiene conta para nós a história que uma viagem missionária que ele fez na África do Sul. Um congresso que ele foi para pregar para pessoas que queriam estudar, queriam ser líderes, queriam dirigir trabalho na sua comunidade. Tribos que não conheciam o Evangelho, ele foi desafiado a ir lá e pregar o Evangelho. E ele foi para passar uma semana naquele lugar, para chegar lá era um perigo. E ele conseguiu chegar depois de muito esforço espiritual. Ele conta que deixou a sua filha grávida, a sua esposa grávida da primeira filha. E ele foi para lá com risco de vida. E chegando lá, ele viu homens tão crentes, mas tão mais crentes, e tão apaixonados por Jesus, muito mais do que ele. E ele sentiu o calor daquele lugar, o impulso daqueles homens crentes, sedentos pela palavra, abrindo a Bíblia, estudando, ouvindo, interessados. Mas no último dia do congresso, naquela noite, ele conta que houve um ataque violento das guerrilhas. E os soldados invadiram a cidade daqueles homens que estavam ali estudando a Bíblia, crescendo espiritualmente, e mataram milhares, centenas de milhares de pessoas naquele vilarejo. E aqueles líderes ali, chorando, cheios do Espírito Santo, ele conta que tentou convencer aqueles líderes ali a ir embora, cuidar dos seus, para ver o que tinha acontecido, e eles respondendo para ele: não, nós viemos aqui para cuidar das coisas do Senhor. E o Senhor vai cuidar dos nossos. No outro dia começa a vir tratores com carretas cheias de corpos, para serem sepultados, mortos pela guerrilha. E ele diz que não sabia o que pregar naquele dia, porque viu ali tanto amor, misturado com tanta dor. Ele disse que ia voltar para casa e encontrar a sua esposa grávida e breve teria sua filha nos braços. Mas muitos daqueles que estavam ali estudando a palavra iam voltar para casa e não iam encontrar suas mulheres e seus filhos. Amor a Jesus. A igreja sofre. A igreja sofre a morte desse líder, Estevão, um homem cheio do Espírito. A igreja, diz o texto, na palavra aqui, que a igreja pranteou. E essa palavra, ela diz no grego que é: rasgaram-se a alma em choro pelo profeta, pelo pregador, pelo pastor Estevão. Diz aqui a Bíblia que eles choraram, prantearam, vendo o seu líder sendo morto por pedradas. Essa é a narrativa. Diz o texto que Paulo assolava a igreja. Paulo consentia, abre aqui o nosso texto. O primeiro sofrimento que nós vimos aqui de Estevão é sofrimento moral. Um homem íntegro, cheio do Espírito, sendo morto a pedradas. Esse é o primeiro ataque físico. Depois vem o ataque espiritual. A igreja é intimidada. Porque certamente agora muitos poderiam dizer: vamos sumir, vamos correr, porque senão nós vamos ser também apedrejados como Estevão. E diz a Bíblia que muitos foram dispersos, menos os apóstolos. Irmãos, por quê? Porque eram missionários, eram homens cheios do Espírito Santo, porque nós vimos isso na narrativa desde o capítulo 1.
Diz a Bíblia no capítulo 5 de Atos que Ananias e Safira foram mortos por uma palavra de Pedro. Porque não foram fiéis a Deus, mentiram para Deus. E ali estava Pedro. Diz a Bíblia que Pedro, passando pelo pórtico de Salomão, entrando, ele e João cura ali um primeiro doente, um primeiro paralítico. Diz a Bíblia que por onde Pedro passava, a sua sombra manifestava-se o poder do Espírito e curava pessoas. Aí vem esse ataque, essa morte, essa perseguição, esse ataque físico, moral e espiritual. A igreja é intimidada a perder a fé. Irmãos, nós percebemos, na nossa caminhada, nós estamos sofrendo também diversos ataques. Só Deus sabe como você está vivendo, só Deus sabe o que você está passando. A igreja tem sido alvo de ataques, perseguições, tem sido ridicularizada. Nós estamos vivendo esse ambiente perigoso da polarização política, onde um está certo e o outro está extremamente errado. E a igreja sendo instrumento, elemento de negociação, de troca, líderes religiosos se entregando às negociatas políticas, e a igreja sendo envergonhada, a igreja sendo ridicularizada, sendo perseguida e sendo injuriada. Isso é perseguição. E é por isso que eu conclamo a você, como presbiteriano, igreja do Lago Azul, se encha do Espírito, busque a Deus, interprete as Escrituras para você defender a sua fé, dando razão sempre dela, porque você crê. Não é porque você tem um partido político. A nossa decisão nesta matéria de política lá no Supremo é que todos os irmãos têm a sua livre consciência. E tem mesmo. Confissão de fé, Bíblia. Mas você não pode abrir mão de fazer uma escolha bíblica que mais se identifique com a sua fé. Você não tem essa livre consciência de negar as Escrituras. Portanto, a nossa recomendação, a nossa orientação é mantermos firmes no Evangelho. Qual é a linha de pensamento, a proposta que ajusta ao seu pensamento cristão, à sua ideologia bíblica? Você tem livre consciência, né, Marcos? Nós entendemos isso lá e tivemos que aprovar esse documento, por mais que o voto de protesto ficou mais forte do que a aprovação do documento. Porque a maioria do resto assinou o voto de protesto, então parece que o voto de protesto ficou mais forte. Mas o documento foi aprovado, mas nós ficamos estimulados e somos estimulados a pregar o Evangelho e analisarmos biblicamente qual é a proposta que se alinha à minha fé. Irmãos, é isso, porque nós estamos também sendo perseguidos, ridicularizados, desanimados. Nós estamos sendo estimulados ao desânimo. Isso é perseguição. Isso é oposição. Não se entusiasme muito aí com candidatos evangélicos, religiosos. Não se entusiasme com isso, não. Avalie e analise biblicamente aquilo que se adequa melhor à sua fé. Portanto, meus queridos, pensem bem, em primeiro lugar, nesse primeiro parágrafo aqui, nós vamos entender que nós estamos vivendo uma igreja em guerra. Agora, presta atenção, o segundo ponto que eu quero defender aqui, o segundo ensino, é que Deus age em meio às guerras. Deus cumpre a sua palavra no verso 4 ao 7, entre mentes, os que foram dispersos por toda parte, pregando a palavra.
Irmãos, era para esses crentes aqui, essa igreja, fechar as portas. Era para essa turma grande que estava aqui ao lado de Estevão, ouvindo o sermão, cheios do Espírito. Não, não dá mais, porque se nós continuarmos, nós também vamos morrer. Diz a Bíblia que entre mentes eles saíram, foram dispersos, lamentaram e choraram muito a morte de Estevão, mas saíram pregando o Evangelho. Então Deus cumpre os seus propósitos. E Deus levanta quem aqui? Filipe. Filipe vai pregando, diz a palavra que Filipe prega. Pessoas são curadas, demônios são expulsos. É Deus cumprindo a missão de segurar forte nas mãos da igreja. É Deus cuidando da igreja para não fechar as portas, para não desanimar a minha e a sua fé. Veja bem que saem todos aqui da mesma forma, claro que chorando, uma tragédia para a igreja. A primeira grande tragédia, o primeiro grande mártir. Um homem cheio do Espírito. Um baque para a liderança, os apóstolos, os oficiais daquela igreja. E agora, nós continuamos ou nós vamos abandonar? Nós vamos morrer por amor ao Evangelho ou nós vamos tentar esconder? Meus irmãos, vejam que Deus está vendo tudo isso. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, nada passa escondido ao olhar de Deus. E diz a Bíblia que eles saem dispersos, mas pregando o Evangelho. Eles entenderam a perseguição, eles entenderam os ataques dos adversários, mas não se intimidaram. Não se intimidaram. Nós temos que aprender, queridos, que a presença de Deus é a nossa provisão. A presença de Deus é a garantia. A igreja sofrendo esses ataques, mas a igreja caminhando. Ora, infelizmente, há tragédias, há morte, há luta, há dores, há Covid, há doenças, há tudo que leva o povo de Deus. Mas Deus está vendo tudo isso. E quando eu e você, nós lemos textos assim, de homens cheios do Espírito, liderança fortalecida por Deus e pelo Espírito, quando a gente vê pessoas assim, se entregando por amor ao Evangelho, isso tem que nos impulsionar. Quando eu, com entusiasmo, com alegria, eu conclamo vocês, vamos evangelizar, ter material, temos talento, temos dons, temos capacidade de acolhimento. É porque eu creio que nós somos os instrumentos de Deus para fazer a diferença aqui nessa rua, nessa quadra, nessa cidade. Sem olhar para partidos, sem olhar para placas de igrejas, de concorrências, mas pregando o Evangelho, como nós estudamos aqui de manhã, como nós vimos no material que nós temos em mãos. E eu conclamo vocês, queridos, mesmo diante desses ataques, desses insultos malignos, inflamados, vamos pregar o Evangelho. Vamos mostrar por que nós estamos aqui. Na sua casa tem gente que precisa ouvir o Evangelho, na sua rua, no seu relacionamento de amizade, no seu relacionamento fraterno. Tem gente que precisa ouvir o Evangelho, tem gente que pode ser impactada. Tem muita gente dispersa por aí, que pode ser alcançada por essa pregação. E veja bem, Estevão vai embora, vai ao encontro, e diz a Bíblia, nessa narrativa, que Estevão viu o céu se abrindo, viu a glória de Deus e subiu como um anjo para os braços de Deus. E diz a Bíblia que imediatamente se levanta um outro Estevão chamado Filipe, e vai pregando, e vai ensinando, e vai manifestando o poder de Deus com curas, com libertações, teofania. E a igreja cresce, a igreja vai embora.
E daqui a pouco, no capítulo 9, vocês vão ver que Paulo já não é mais aquele que consentia com tudo isso. Paulo já é agora um encontrado por Deus e é um mensageiro que é escolhido para ser enviado ao povo gentil que não era da linhagem de Deus, para também serem salvos. A história muda, porque Deus muda, Deus cumpre os seus propósitos, Deus segura na mão da igreja, Deus sustenta a igreja. Leve isso para casa, queridos. O homem de Deus, nas mãos de Deus, tem um sustento de Deus. E você já ouviu isso muitas vezes, vai eu continuo ouvindo, porque isso é bom. A mulher de Deus, nas mãos de Deus, tem um sustento de Deus. Varoas abençoadas, ajudem a igreja a se fortalecer cada dia mais. Use seus dons, seus talentos para a ornamentação, para a dinâmica da igreja, para a cozinha da igreja, para os talentos fluírem aqui dentro e abençoar uns aos outros. Varões, façam o mesmo. Quero ver todo mundo envolvido dia 28, alegre, trabalhando aqui, servindo, acolhendo. Porque isso também nos anima. Isso também nos enche. Agora, queridos, estamos realmente em meio a uma crise geral no nosso país. Não dá para negar. E a igreja aí, alvo. Nós tratamos desse documento lá na reunião com muito zelo, com muita sensibilidade. Foi uma das palavras que o presidente chamou a casa, a ordem. Nós vamos tratar agora de um documento muito sensível. Porque nós não queremos, eu entendo, e ele ficou claro pela decisão do documento, que nós não queremos ferir a consciência de ninguém. Nós queremos apenas instruir. Não é isso, Marcos? Estou errado? E ficou muito bom o documento também, apenas tirou de nós alguns adjetivos que a gente achava ser importante. Mas não vai tirar de nós o prazer de pregar o Evangelho, de continuar em meio das crises, das perseguições, sendo Filipes, sendo Paulo, que entra aqui agora no cenário, no capítulo 9, e pregar o Evangelho por toda a região, ser missionários, pregar aqui, pregar ali, ver gente entrando aqui dentro, encontrando o Senhor Jesus, tendo vidas transformadas, salvas. Ô irmãos, em meio a esses ataques, essas perseguições, eu creio que nós temos mais ousadia. Nós temos mais intrepidez, nós temos mais amor ao Evangelho, nós defendemos melhor a nossa teologia. Sem confusão, sem briga, sem discussão. Mas isso nos chama à ousadia. Isso nos chama a entrar nessa guerra espiritual e fazer aquilo que nós temos que fazer, que é pregar e ver pessoas curadas, transformadas. Ver pessoas salvas para a glória de Deus. E eu penso que esse testemunho de Estevão para essa igreja trouxe mais intimidade, mais temor. Porque eram pessoas, queridos, vejam bem, eram pessoas que estavam ali com ele, ao lado dele, andando com ele, líderes, outros diáconos estavam ali, os apóstolos, e diz a história que eles estavam tomados e cheios de temor e cheios do Espírito Santo. Então nada ia intimidar eles, muito pelo contrário, eles iam temer mais, eles iam ousar mais, porque eles viram o céu se abrindo e a glória de Deus se manifestando na subida de Estevão. Eles viram a glória de Deus naquele cenário. E é por isso que eu creio que nós temos mais entusiasmo, nós lemos mais a Bíblia. Nós paramos com mais ousadia para poder entender a mensagem e aplicar ela na nossa própria vida e aplicar ela em outras pessoas que circundam os nossos relacionamentos. Esse movimento de oração, segunda-feira, é uma bênção. Temos que continuar. Venham mais pessoas orar. Você gosta de orar? Venha orar. Sexta-feira venha para a gente orar pela igreja. Louvar, cantar com entusiasmo, o prazer de sermos essa igreja bíblica, histórica, fidedigna. Segundo ensino aqui então é esse, é que Deus cumpre, Deus vai rompendo, é Deus quem sustenta a igreja. Queridos, terceiro aqui e último. A igreja cresce.
A igreja está em guerra, Deus agindo e a igreja crescendo. Vocês estão vendo que o cenário ele é triste, ele impacta, ele transforma ali emocionalmente os corações, as fisionomias. A missão de Deus vai sendo cumprida. E esses irmãos, os apóstolos, experimentavam que as mais duras perseguições e prisões, porém diz o texto que a igreja rompia. A igreja crescia. Diz a Bíblia aqui no livro de Atos que esses irmãos, mesmo presos, eles cantavam, louvavam, e outros presos escutavam, ao ponto de perguntarem: o que eu faço também para ser salvo? Preso, eles louvando e cantando a Deus. Imagina as prisões aqui. Imagina os porões dessas prisões de Roma, fédidos, sujos, úmidos, sem cama, sem leito. E eles cantando, diz a Bíblia, orando, louvando a Deus mesmo da prisão. Eles cumpriram a missão mesmo na prisão e a igreja crescendo. O carcereiro sendo salvo. Irmãos, o verso de número 8 que nós temos aqui nesse capítulo 8 de Atos diz que havia alegria no meio da igreja. E qual era a alegria da igreja em meio a um ataque desse fulminante? Alegria de pessoas que estavam seguras em Cristo, alegria de pessoas salvas e alegria de pessoas vendo outros também sendo curados e transformados. Sabe por que eu e você, nós podemos e devemos manter a nossa alegria em Cristo? Porque se partirmos, partiremos em Cristo, e Deus vai levantar outros para continuar a sua obra com alegria, vendo outros sendo salvos. Nós vamos cumprindo a nossa missão como esses apóstolos cumpriram. E o primeiro mártir aqui, depois de Estevão, Tiago, foi decapitado. Mas a igreja cresce. Lucas, sabiamente, ele termina o livro de Atos dizendo que Paulo está em prisão particular em Roma, pregando e ensinando o evangelho. Paulo teve o privilégio de terminar no capítulo 28 de Atos, preso em Roma, numa prisão particular, com um soldado ao lado vigiando ele, mas pessoas procurando ele para aprender do evangelho. E Lucas encerra o livro de Atos dizendo que ele está pregando e ensinando aqueles que procuravam ele mesmo na sua casa particular, preso, para ouvir o apóstolo, para ouvir o evangelho. A igreja cresce em meio às lutas. Irmãos, o que nos motiva a mantermos firmes é saber que Deus cumpre os seus propósitos em meio às lutas da igreja. E aí eu cito: eu creio que verei a bondade de Deus no meio da igreja. Eu creio que verei a bondade de Deus na minha casa. Eu creio que verei a bondade de Deus salvando e curando aqui na minha frente. Por isso que eu devo manter a alegria, como o verso 8 termina dizendo aqui, queridos: e houve grande alegria naquela cidade, porque o evangelho estava sendo pregado e pessoas estavam entendendo, o Espírito Santo estava batizando gente nova. Ô irmãos, eu creio que teremos uma igreja firme, mesmo em dias de lutas. Não desanime não. Se você ama a igreja, ama servir, ama esse evangelho, leia com entusiasmo, entenda. Veja textos como esse de Atos capítulo 8, o homem de Deus sendo morto na frente da igreja. Lembra da história aí desses missionários
que vão a lugares onde as guerrilhas matam muita gente, lugares como no Peru, Sendeiro Luminoso, para pregar lá tinha que ser no escuro, sem luz de noite, para esconder dos soldados das guerrilhas que perseguiam a igreja, e quando encontravam irmãos juntos adorando, matavam todos. Ame o Evangelho. Busque viver desse Evangelho. Jesus é o dono da igreja. A igreja não é um projeto humano, não é um clube social, não é um lugar de diversão, por mais que a gente se divirta, né? A igreja não é um lugar para se brincar, a igreja é do Senhor Jesus Cristo e ela não vai morrer se ela permanecer fiel. Ela não vai morrer. E é isso que eu conclamo a você. A fazer parte dessa igreja fiel ao Evangelho, a amar o Evangelho, a amar a Jesus, e pregar a Jesus. Vamos usar todas as oportunidades que nós temos, usar todos os nossos dons e talentos para servir a Jesus. Por amor a Jesus. Por vidas que estão penando aí fora, sem paz. Vamos servir a Jesus. Lembra da história da Sofia Miller? No Amazonas, pregando 30 anos, traduzindo a Bíblia para os ribeirinhos. Servindo a Deus, à noite traduzindo, de dia evangelizando, atendendo pela área da saúde, navegando em voadoras, barcos pequenos, 30 anos. Ela volta para casa, o repórter pergunta como foi o chamado dela, ela disse que nunca teve um chamado, ela ouviu uma ordem e obedeceu, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem serão batizados, os que não crerem serão condenados, e esses sinais hão de acompanhar os que crerem. É por isso que a igreja crescia com alegria. Jesus era o centro da mensagem desta igreja. E que ela seja também a nossa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fortaleça o nosso coração. Abençoa a tua igreja. Jesus seja o centro das nossas vidas, a alegria do nosso viver, do nosso servir, do nosso adorar. Ajuda-nos, Pai, abençoa essa nossa agenda de agosto, que todos esses momentos sejam de reflexões positivas na vida da igreja para a área missionária, para o impulso missionário, mesmo diante das dificuldades, o Senhor está conosco, nós cremos nisso, pedimos a bênção, a paz, a segurança, a edificação para seguirmos em frente, em nome de Jesus, amém. Vamos celebrar.